Olá, eu vou trazer hoje um tema voltado para essa área educacional, que é o adaptador de lápis. Mas antes da gente pensar sobre os adaptadores de lápis, é importante a gente refletir um pouco sobre o processo de escrita. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque a criança, para ela estar pronta para sintetizar essa escrita no papel, ela precisa ter bem desenvolvida outras habilidades corporais, inclusive motoras. O que é que eu quero dizer com isso? Que para a criança ela estar pronta para esse processo de escrita, ela vai precisar chegar a um certo nível de maturação motora, certo? Mas voltando para o adaptador de lápis, vamos pensar um pouco sobre a função dele. Qual é a função do adaptador de lápis? De fato, ele vai auxiliar a criança nesse processo de escrita para que ela tenha uma pega funcional que facilite esse processo realmente, né, de aquisição e de aprendizagem a partir dessa habilidade que é a escrita, certo? Mas sabendo que existem tantos modelos de adaptadores de lápis no mercado, como é que a gente vai saber qual é o mais adequado para a nossa criança? É preciso ver, né, quais são as habilidades que essa criança tem, quais são as habilidades que ela ainda precisa desenvolver melhor, mas o adaptador em si, ele vai depender do tamanho da mão da criança, da força que ela usa para escrever. Por exemplo, eu tenho aqui 2 adaptadores. Eu tenho esse menorzinho aqui, que eu uso para crianças maiores, que só precisam modelar a pega do lápis, mas já tem um bom repertório de habilidades, né? Já escreve numa força legal, enfim, só precisa de uma pequena modelação. Então eu uso esses adaptadores pequenos. Para crianças que precisam de um maior direcionamento, eu utilizo esse aqui, ó, que a criança vai precisar colocar os 2 dedinhos aqui, certo? E aí ele dá um apoio maior, uma maior sustentação para essa escrita. Lembrando que o adaptador, ele serve para ajudar essa criança, né? Ele não deve ser algo que vai ser usado para sempre. A partir do momento que a criança vai tendo uma escrita mais segura, a gente não vai mais precisando utilizar esse facilitador. Mas aí a gente deve também, como a gente já falou um pouco sobre o processo de escrita, entender que a criança ela leva um tempo para estruturar essas habilidades. Por exemplo, uma criança entre 1 ano e 1 ano e meio, ela vai ter uma preensão chamada de primitiva. Como é que ela vai pegar no lápis? Geralmente ela pega no lápis dessa forma. E é assim que a gente chama, é essa que a gente chama de preensão primitiva. Por isso que a gente também tende a usar lápis mais grossos, porque esses lápis com uma espessura maior, ele ajuda, né, nesse processo de pega do lápis. Entre 2 anos e meio e 3 anos, a criança já vai desenvolvendo um pouco mais essa pega. E aí ela começa a pegar no lápis de uma forma que a gente chama de preensão palmar, que ela pega mais acima, enfim, e a sua mão fica na frente do lápis. Entre 3 anos e meio e 4 anos, ela já tem uma pega que a gente chama de preensão de transição, que já é mais próxima dessa pega tradicional. Então essa pega, ela geralmente utiliza dessa forma. Entre 4 anos e meio e 5 anos, ela tem a pega madura, que é essa pega tradicional, que é a mais adequada. E aí, ó,
ela já consegue, né, escrever de uma forma mais estruturada. Mas aí, voltando para essas questões de habilidades, aquisição de habilidades que são importantes serem desenvolvidas antes propriamente desse processo de escrita, a gente deve pensar, né? Se a gente percebe que a criança ela tem dificuldade, existem 2 profissionais que podem dar um suporte nessa área, que são os psicopedagogos, que trabalham, né, diretamente voltados para essa parte de aprendizagem. Então, a partir de uma avaliação psicopedagógica, vai se ver quais são as habilidades que precisam ser melhor estruturadas para, assim, desenvolver e se ter um processo de aprendizagem saudável e prazeroso. Outro profissional que pode estar avaliando, né, essa aquisição de habilidades motóricas é o terapeuta ocupacional. Ele também pode dar um suporte, né, nessas atividades. Como psicopedagoga, quais são as atividades que eu utilizo para trabalhar melhor essa motórica fina, essa motórica grossa, essas habilidades voltadas à aquisição do processo de escrita? Depende muito da criança que chega e quais são as dificuldades que ela apresenta, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos materiais que eu utilizo. Para trabalhar a força, eu costumo trabalhar com pegadores, né? A própria modelação dessa pega, eu costumo trabalhar com pinças. Blocos de montar para trabalhar essa coordenação e até essa força também. Então, eu utilizo de vários tipos, esses são bem comuns. Aí eu vou evoluindo para alguns que tem uma dificuldade mais elevada e aí precisa de uma maior atenção e motórica fina, enfim. São esses que eu vou utilizando. Posteriormente, eu utilizo também alinhavo e bastante encaixe. Aí, dependendo do material que você confeccione ou adquira, você pode inclusive estar trabalhando outras habilidades, como por exemplo esse material, além do encaixe, eu trabalho as cores. Enfim, era um pouco do que eu queria trazer e acolher vocês, pais, junto com as crianças, nesse processo, né, de aprendizagem que é tão bonito e é tão importante para a vida humana, né? Então, muito obrigada e até o próximo.